Salve, salve galera que acompanha o Vinologia. Olha, hoje a gente vai esclarecer uma dúvida que a gente recebe quase que diariamente. Preciso dar um vinho de presente. O que eu faço? É mais fácil do que a gente imagina. Tem algumas dicas importantes para a gente perceber ou anotar antes da gente comprar o vinho de presente. Você vai ver que no final você vai conseguir comprar um vinho de presente para qualquer pessoa que você conheça com essas dicas que eu vou dar para vocês. Segura aí. Primeira dica: o que essa pessoa gosta de beber além de vinho? Gosta de cerveja? Se a pessoa bebe cerveja, por exemplo, Pilsen, que são essas comuns que a gente encontra no mercado, pode ser que um vinho de médio corpo ou um vinho como um Pinot Noir, por exemplo, ou um Rosé, agradem mais a esse tipo de paladar. Mas, se a preferência for por cervejas mais encorpadas, por exemplo, ou bebidas mais encorpadas, uísque, vodka, cervejas IPA, por exemplo, você pode optar por um vinho de médio corpo ou mais encorpados. Um Malbec ou um Taná podem combinar melhor com o paladar da pessoa que vai receber o presente. Segunda dica: o que essa pessoa gosta de comer? Se é uma comida um pouco mais apimentada, você pode, por exemplo, optar por um Syrah. Se é uma comida um pouco mais pesada, carnes gordurosas, por exemplo, vinhos tintos como, por exemplo, Cabernet Sauvignon, um corte de Cabernet Sauvignon com Merlot, um Taná, podem combinar melhor com o paladar de quem vai receber o presente. Mas, se a pessoa curte frutos do mar, por exemplo, ou massas, você pode optar por um vinho rosé ou um vinho italiano, por exemplo. Os Chianti são excelentes, porque são muito versáteis para combinar com vários tipos de comida e principalmente as massas, aquelas que levam molho vermelho, ácido. O tomate é um pouco mais ácido, combina muito bem com esse tipo de vinho. Chianti é um vinho comumente encontrado no mercado e é um vinho de corpo médio. Terceira dica: essa pessoa tem ligação emocional com algum país? Por exemplo, os avós eram de alguma nacionalidade específica, ou ela nasceu em algum outro país, os pais eram de um outro país, e isso pode trazer uma facilidade, porque você pode comprar um vinho daquele país específico, ou da região em que essa pessoa viveu, ou parentes próximos dessa pessoa nasceu e etc. Então isso pode trazer uma conexão emocional e isso facilita na hora de você dar o presente. Outra dica importante, e essa é uma das maiores dúvidas das pessoas que querem presentear um vinho: que preço eu pago num vinho para dar de presente? Tenta sair um pouco da ideia de preço e tenta criar uma conexão emocional desse vinho com a pessoa que vai recebê-lo. Vou dar um exemplo. Procura, por exemplo, uma safra no ano do casamento. Uma safra, por exemplo, no ano do nascimento dos filhos, ou alguma data especial, algum ano especial que você sabe que essa pessoa viveu. Um país, por exemplo, que ela tenha viajado e tenha gostado muito da viagem. Isso pode criar uma conexão simples para você dar um presente que aquela pessoa vai se conectar emocionalmente com o vinho e vai esquecer o preço. Aliás, existem excelentes vinhos com preços muito bons. Um vinho bom não precisa ser caro. E essa conexão emocional pode fazer você economizar muitos reais e não precisar comprar um vinho super caro para ser um vinho bom. Tenho mais ou menos o perfil da pessoa que vai receber o presente. Aonde eu compro esse vinho? Primeiro, supermercados. O supermercado trabalha com vinho de marcas conhecidas com muita quantidade. Se você souber bem o que você quer comprar, o mercado pode ser uma boa opção. Se você ainda estiver na dúvida, procure uma loja especializada em vinhos, onde você vai ter um vendedor que, ao você passar informações sobre a pessoa que vai receber o vinho, ele pode te ajudar a escolher o país ideal, a safra ideal. Existem vinícolas e vinhos no mundo que têm especificidades muito interessantes para você presentear.
Por exemplo, vinhos que só têm uvas colhidas na lua cheia. Pode ser uma opção. Vinhos que têm fermentação não em barrica de aço inox ou em barrica de madeira, mas em ânforas ou em cubas de cimento, por exemplo, que dão um sabor ou um aroma característico àquele vinho. Sair do normal pode ser uma excelente forma de você dar um bom presente sem precisar gastar muito dinheiro. Agora, se você não sabe absolutamente nada sobre essa pessoa e você não faz ideia do que vai dar e nem quanto vai gastar, vai aí uma dica importante. Procure um vinho de corpo médio. Chianti, por exemplo, é um vinho que tem um corpo médio que é muito versátil na gastronomia e que pode agradar o paladar de muitos dos seus conhecidos ou que a pessoa que você vá presenciar. Evite os extremos, evite um vinho encorpado demais ou um vinho leve demais. Vá sempre por um corpo médio, um vinho de corpo médio. Se você estiver numa loja, por exemplo, fale isso para o vendedor e diga qual é a faixa de preço que você quer pagar, que certamente esse seu presente vai ser uma boa opção e vai agradar a pessoa que vai receber. Espero que com essas dicas vocês tenham mais ou menos ideia de como vocês vão dar a próxima garrafa de vinho de presente e espero que a gente tenha também conseguido descomplicar um pouquinho mais a ciência do vinho. Até a próxima!